Salve a todas, salve a todos. Estamos falando do 9 de maio. 9 de maio, que é o aniversário de nascimento de meu pai, que se estivesse fisicamente entre nós, estaria completando aí seus 84, 85 anos. Não estando, felicitamos com muita alegria todo esse tempo que tivemos a felicidade de caminharmos juntos, o Rabino querido. Pois bem, quem não viu, veja o vídeo anterior, e nesse eu quero dialogar com esses entendimentos com as quais as culturas fazem e trazem da morte. Eu falo as culturas como se eu fosse percorrer todas. Eu vou falar de todas as culturas. Vou falar só de umas 7, 20, 30. Mentira. Nem sei de quantas eu vou falar. Porque é engraçado, a gente apresenta um entendimento de que os orientais, os ocidentais percebem assim, e a gente está vendo que cada vez mais nessa globalização estamos perdendo essas essencialidades. A morte tem se transformado em algo cada vez mais repugnante, então cada vez mais perfumado, né? A morte está ficando high-tech, a morte está ficando uma perfumaria, a morte, o cadáver não tem cheiro. A gente, a gente nessa loucura de uma existência muito superficial, o primeiro rasgo que a gente faz, o primeiro afastamento que a gente faz é o de retirar a morte das conjecturas da existência. Porque se a morte entra enquanto análise, você olha para um Elon Musk, você olha para algumas pessoas que estão acumulando bilhões de dólares e fala assim, aquela forma de viver ou essa compreensão existencial só tem muito sentido porque eles acreditam numa perenidade desse corpo, né? Então eles estão criando movimentos de criptogenias. É esse corpo que fica em suspensão para que ele não morra nunca. E aí tem os ciborgues e toda uma discussão sobre o transhumanismo, que vão trazendo novos elementos, mas todos eles com esse temor da morte, a morte como uma grande afronta, a morte como uma grande ameaça, né? Então, os filmes de vampiros, os filmes de Drácula, os filmes de seres que vivem do sangue dos outros, ganham um colorido muito especial. A colonização de novos mundos. A Terra só não basta, nós precisamos buscar algo fora para colonizar. Quem sabe lá viveremos eternamente. É essa superficialidade de lidar com... senta aqui, vamos falar de morrer. Esses caras não pensam nisso com quase toda certeza. Se algum dia alguém aproximar dessa possibilidade cadavérica de tu vai morres, carcaça, porque tremes, eles, nossa, apavoram, não dão conta. Não dão conta tão pouco do sexo e do orgasmo. Não dão conta. Essa perda de um controle momentâneo assusta, apavora. Então, toda essa superficialidade na qual vivenciamos, todas essas banalidades nas quais estamos inseridos, todos esses movimentos muito Kama Sutra, pernas para cá, pernas para lá, movimentos, saltos carpados, é esse temor com esse inevitável, tu vai morrer. Tu morrerás. Deixa eu repetir de novo, para te assombrar. Tu vai morrer. E é a partir disso
que a vida ganha sentido. É muito triste quando os amigos do lado de cá, que estão em condições de compreensão um pouco maior, olham para nós e pensam nas suas análises que muitos de nós estamos reduzindo a existência a esse pedaço de carne. Sou só isso aqui. Não tem mais nada além disso. Então eu tenho que fazer e saciar apenas isso. E deixar que os próximos, meus prósteros, não sintam fome. Eles acham isso de uma miséria terrível. Isso é de uma ignorância espetaculosa, é cinematográfica, é coisa de atrair seres de todos os orbes para vir observar. O que é essa gente? Que povo é esse? Que doideiras são essas que a gente arruma, que a gente apronta? E não, gente, que o corpo não seja importante, e não que todos os prazeres do corpo não sejam dignos e refrigérios, coisas maravilhosas de serem sentidas. Mas a redução de tudo a apenas isso é lamentável. Como também os escapismos de que nada disso vale a pena e só existe um lá são terríveis. Os grandes ensinamentos que esses caras têm tentado nos passar dentro desse novo formato, dentro desse novo ciclo é: não pensamos e não desarticulemos uma evolução sem corpo. Corpo biológico é o grande sentido do universo. E aí os corpos, se de abelha, se de tartaruga, se de plantinha, se de aracnídeo, se de insetoides, se de centauros, se de ciclopes, se de cachorros, se de gatos, se de felinos, se de caninos, se de cetáceos, não importa. O importante é esse veículo que dê condições cada vez mais aprimoradas para que essa magnitude desse espiritual se encaixe nessa forma e consiga mobilizar. Nós temos corpos biológicos muito rudimentares no que se refere à capacidade de corresponder aos processamentos do espírito. Melhorou demais. Melhorou tanto que atraímos seres melhores para vir, para reencarnar. Contudo, entretanto, todavia, ainda podemos melhorar demais. Esse corpo precisa aprimorar muito mais ainda. Não só esse, como de todos os outros, e é um grande trabalho que está sendo desenvolvido, inclusive pelos nossos irmãos aí de outros orbens siderais. Beijos em quase todos. Pois bem, quando a gente, então, pensa uma vida na qual a morte não faz nenhum sentido e a gente empurra a morte para um outro lado, a gente não fala, a gente não toca, a gente não mexe, a gente a nega, e junto com isso a velhice a gente a esconde, a doença a gente não a tolera, a gente não a aceita, a gente vai criando esses mecanismos, esses subterfúgios cada vez mais high-techs, mas com um medo muito profundo de examinar a essência da vida. E quando a gente escavuca, chega próximo dessa essência existencial, a gente depara com: ei morte, ei! Quer dizer então que em algum momento eu deixarei esse invólucro para... infelizmente, a gente ainda precisa fazer esse movimento. Mas eu não quero deixar esse corpício maravilhoso aqui. Eu que conquistei 2 bilhões de dólares antes dos 30 anos, tenho uma fortuna para que, de hoje, passando por todas as futuras gerações, eles não conseguirão gastar. Eu quero permanecer no meu corpo.
sugando o sangue de tudo que existe. Que coisa, gente. Eu vou parar de entrar nessa. Mas é porque eu quero e insisto ficar falando desses seres malditos que caminham por aí, seduzindo, fazem um processo de sedução cada vez mais maravilhoso, mas eles são a decrepitude. Eles são lamentáveis, eles são feéricos, eles são famintos, eles são insaciáveis, eles são malévolos, eles são... Ah, Jesus! A vida é diferente. A rosa, gente, a rosa fenece. A abelha morre. Esse aqui é a Mauri. Não se escapa muito disso. É antinatural criar essa insistência de uma eternidade nesses moldes desse corpo não pode morrer.